Jean, o que é pior? Trancado na casa do BBB ou participar de uma sessão no Congresso Nacional? Jean, o que foi mais difícil? Sair do armário na adolescência ou sair do Brasil mais maduro? Começando mais um Hora Bolas, diretamente do WA Studios. Eu sou Luciano Varela e junto com a minha turma, a turma, Pastor e Babi, estamos aqui para trazer para você entretenimento e informação, tudo que você quer ver, ouvir e acompanhar. Para isso, gente, eu quero saber, você já segue a gente nas redes sociais? Não? Pô, vai lá. Segue a gente no YouTube, no TikTok, no Instagram para saber tudo que tá rolando. E no YouTube não esquece o quê, Babi? De ativar o sininho. Ativar o sininho, porque com o sininho você vai ficar sabendo de todas as informações. E também deixe seu comentário, porque com o seu comentário a gente vai conseguir saber o que você quer que a gente traga para você ver, acompanhar, tirar suas dúvidas. Como hoje o nosso convidado. O nosso convidado teve bastante pedido, por isso que ele está aqui, ou melhor, é uma honra pra gente a presença dele. Não é isso mesmo, Babi? Olha, eu vi o currículo. Que currículo, viu? Quantas páginas ali? A gente tá falando de um QI muito alto, né? Não, e pra você ter ideia, hoje nós vamos ter na mesa, assim, uma pessoa que foi o quê? Campeã? E uma pessoa que ganhou e a outra que não ganhou na mesa, filho. Reality show. Vencedores aqui, e derrotados. E hoje nós temos competentes e incompetentes em reality. Não? Não, mas é verdade. Né? Ele foi campeão. Ele precisava me dar umas aulas. Por que a gente não... Por isso. Por que eu não conversei com ele antes? Tá vendo? Seu QI não foi tão avançado quanto o dele. Não é isso, pastor? E nem será. E não só... Também, olha só tudo que esse cara já fez. Manda o currículo do homem aí. Só algumas partes, vai. Jornalista, professor universitário, um dos principais ativistas da causa LGBT e mais meia dúzia de letras e mais alguns sinais. Deputado federal. Foi deputado federal com... certa polêmica, sim. Duas vezes? Duas vezes. Três, só que uma não pegou. E escritor. Ele já escreveu livros como Aflitos, como Falsolatria, e agora está lançando um outro livro. Sabia? Não sabia. Mais um agora. Qual que é? Chama O Anonimato dos Afetos Escondidos. Nossa, se eu ficar aqui lendo tudo que esse cara já fez, aí encerra o programa. Então, assim, vamos... E um detalhe importante que eu quero falar para vocês. Olha, o nosso podcast, ele é apolítico. A gente não é de direita, a gente não é de esquerda, a gente não é de lugar nenhum. No centro, a gente é do Brasil. Brasil. Todo mundo é bem-vindo. A gente é do Brasil. A gente quer trazer pessoas que sejam interessantes, que sejam pessoas que você merece saber mais. Então, assim, teve aqui o Evandro Christian Pior, que é de direita. Hoje ele é um pouco mais de esquerda. Então, assim... Hoje vamos falar de um grande cara, de um verdadeiro campeão, podemos falar. Né? Literalmente. Então, um milionário Cascaio, ganhou um Cascaio bom, né? Um milionário em cultura, o que é melhor. Sim. Jean Willis. Seja bem-vindo, Jean. Obrigado, Luciano. Obrigado, pastor. Obrigado, Babi. Uma honra estar aqui com vocês. Agradeço a Tati, que foi ela que fez essa articulação. Ela tá fora daqui, das câmeras. Estamos quase contratando ela aqui, porque a Tati manda bem demais. Ela manda bem demais. Então, agradecer por tabela Edu Franco, que é nosso amigo comum. Boa. Que acabou nos colocando juntos. É isso aí. Eu e o pastor. Pô, prazer ter você aqui. Fale, Babi, dica. Com certeza, muito bom ter ele aqui, né? Demais. Eu já tenho umas perguntas pra ele, inclusive. Já? Porque assim, eu fui perdedora no meu reality. Sim. E você foi campeão no seu reality. Sim. Então, assim, você teve alguma estratégia, né, que você levou ali do começo ao fim? Você entrou preparado para esse reality, pro BBB? Durar né? até o fim, né? Mas assim, todo mundo entra querendo durar até o fim, né, meu querido? Então, ele durou. Mas tem gente que se perde ali no meio. Tá. Entendeu? Que foi o meu caso, talvez. Mas... Babi, olha só. Eu sou do período paleozoico do reality show, né? O assistente, o que é paleozoico? Eu sou da era do gelo, do Big Brother, numa época que não tinha mídia social, né? As pessoas votavam, pagavam para votar, né? Para você votar, para alguém ficar, você tinha que ligar e pagar o telefonema. Então era uma outra realidade. No meu caso particular, eu não assistia ao programa. Eu era
jornalista, trabalhava no Correio da Bahia e dava aula na Universidade Jorge Amado, a Unijorge. Eu coordenava um núcleo de mídia e cidadania, de formação de documentaristas. E uma coisa que sempre me incomodou no comportamento dos jornalistas de segundo caderno, que escreve para cadernos de cultura, era um preconceito em relação a programas de massa. Né? Todo programa de massa era alvo de preconceito de supostos intelectuais ou pessoas que se acham intelectuais. E isso me incomodava bastante. E o Big Brother era essa audiência imensa. Enquanto o programa era uma grande audiência, eu via meus colegas atacando o programa, dizendo, olha, ai, é a obscenidade, ai, é a intimidade. Aí eu falei, bom, eu vou lá, vou me inscrever nesse programa para fazer uma etnografia. E peguei a câmera lá do Núcleo de Mídia e Cidadania da universidade, chamei Danilo Scaldaferri, que é um amigo meu, que é professor hoje lá da universidade ainda. Gravamos um vídeo simples, mandei. Não tinha esperança nenhuma de que alguém com meu perfil fosse selecionado. Para minha surpresa, eu fui selecionado, parece coisa dos deuses. Eu fui selecionado. Minha ideia era, sei lá, permanecer 1, 2 semanas de modo que eu compreendesse o que era aquilo, mas o reality se impôs sobre o show, né? Porque é show, mas é um reality. E eu fui ficando e fiquei e não tinha estratégia nenhuma. Eu diria que assim, o que aconteceu no meu programa foi a minha presença, o fato de eu ser um homem nordestino, gay, pobre, né? Quer dizer, já não era mais pobre, já era um cara de classe média, professor universitário. Mas venho da pobreza. Entro numa casa com um grupo de pessoas muito televisivas, bonitas, né? Porque a seleção seleciona gente muito bonita. Uhum. E tinha lá um rapaz chamado Rogério, que era médico e daqui de São Paulo, de Ribeirão Preto, bonito, branco, olhos verdes. Então ele achava na cabeça dele que ele era o protagonista. Então tinha lá o Rogério, que era esse um médico, branco, jovem, bonito. Ele achava que ele era o protagonista do programa e ele viu uma coisa que talvez nem eu mesmo via em mim, né? Ele sentiu que do grupo inteiro eu era uma ameaça. Então era uma mistura de homofobia, certo? Com um certo medo de quem poderia concorrer com ele. Então ele mobilizou com o carisma dele. Ele mobilizou a casa inteira contra mim. E aí o programa acontece nesse momento, na primeira semana, que é a semana em que a gente está se conhecendo, todo mundo, e eu muito bacana com todo mundo, fazendo comida. Recebo mais da metade dos votos da casa, que era algo que nunca tinha acontecido na história do programa. Nenhum participante, na primeira semana, recebe tantos votos. A não ser que ele seja odiável de cara. Fora da curva total. Que não era o meu caso. Né? Eu sou uma pessoa bacana. É estranho eu falar isso, mas eu sou uma pessoa bacana, generosa, bondosa. Estava lá cozinhando para eles, não tinha justificativa. Então, quando eu recebi essa quantidade de votos, o Pedro me fez uma pergunta, ao vivo, no ar, né? Por que você acha que você recebeu esses votos? Eu falei, bom, a única explicação é o fato de eu ser gay. E isso parou o país. Por 5 segundos, a nação brasileira que assistia a Rede Globo e o programa parou de respirar. Era o primeiro gay que participava do BBB? Não era o primeiro gay que participava do BBB, mas foi o primeiro gay a dizer. Assumiu com as palavras, né? Eu fui a primeira pessoa da história da televisão brasileira a dizer eu sou gay. Então, eu estou na história da televisão brasileira, não só porque ganhei o reality show de maior audiência, nenhuma audiência pós 2005 alcançou aquele nível de audiência no mundo. Então,
é o case de maior audiência do Big Brother no mundo inteiro. E eu disse com todas as palavras e com um orgulho, porque eu já era um ativista LGBT. E isso foi um choque para a nação, né? Ou seja, ao mesmo tempo o país parou de respirar e algo aconteceu no país nesse momento. Então, sem que houvesse planejamento e tal, se estrutura dentro da casa um grupo contra uma pessoa. Davi contra Golias, vamos dizer. Exatamente. Então, você reproduz uma estrutura narrativa mítica, ancestral, que é a luta do bem contra o mal. Do justo contra os injustos. E brasileiro gosta de pegar essas brigas, né? Brasileiro e o mundo. Sim, brasileiro, eu tô falando que nós estamos falando aqui, mas o mundo, né? Sim. A ficção basicamente trabalha com isso. E aí, ao longo dessa estrada, eu recebo apoio de Grazi Massafera, que até então era mais uma gostosa, uma bonitona, uma gostosa. A Miss. Ai, que gostosa, gente. Desculpa. Espetáculo. Espetáculo. E apoio de uma cabeleireira de Pernambuco que chamava Pink. Então, elas duas, digamos, são as únicas que ficam do meu lado. Te abraçaram, né? E muito em função do meu olhar sobre elas, né? O meu olhar sobre as duas era um olhar diferente. Um homem gay que olha para duas mulheres não objetificando elas como gostosas, mas olhando elas como mulheres, com o valor delas. E esse meu olhar ajudou a audiência a também olhá-las de outra maneira. Então, Grazi, a gente já conversou muito sobre isso, eu e ela, né? Quer dizer, a gente tinha que ter entrado na mesma edição para que nossas vidas acontecessem da maneira que aconteceu, porque se ela tivesse entrado numa edição outra, ela não seria talvez Grazi Massafera, ela seria mais uma gostosa do Big Brother que saiu. Da Playboy, que Exato. saíam de lá e iam para Playboy, né? Exato. O olhar sobre ela que mudou foi muito em função do meu olhar. Então não houve estratégia. Eu fui conduzindo aquilo do jeito que eu sou. E eles falando coisas horríveis, quer dizer, eu não podia ver as coisas horríveis, eu só soube depois que eu saí. Mas enquanto eles diziam as coisas horríveis, eu tratava com generosidade, eu estava lá, eu tinha paciência de responder, essa coisa de professor. Eles me acordavam a hora que fosse para me perguntar, tirar dúvidas, e eu respondia com toda a paciência. E isso foi, eu acho que foi o que me levou a vencer o programa, sabe? Porque não teve nenhuma estratégia. Eu não sou uma pessoa das estratégias. Agora, uma mudança, você falou assim, porque as pessoas passaram a ver ela com outros olhos. Mas você também rompeu um paradigma, porque assim, porque as pessoas até então, era muito normal na televisão, o gay ser uma pessoa meio caricata, uma pessoa meio exagerada, e você entrou super sereno, com um discurso super coerente, sempre, a sua inteligência se destacou. Quando eu vi, tinha muita gente que era preconceituosa, até falava assim, nossa, mas esse gay é inteligente, ele fala bem. Então, assim, se surpreendeu e quebrou muitas Sim, muitos estereótipos. Não, e disso eu tinha consciência, né, de que os gays, a representação dos gays na televisão era ou a bicha deprimida, maléfica, que morre no final das histórias, né? Ordinária, ou a bicha engraçada que servia, né, ao riso. Eu sabia que como eu era um ativista e eu estava num programa de televisão, eu tinha que rasurar esses dois estereótipos. Eu não pertenço a nenhum dos dois. Eu não sou deprimido, não tenho nenhum problema com a minha sexualidade, mas também não quero servir de riso a ninguém. Eu não sou pet de pessoas héteros. Você quer ser respeitado como Jean. Queria ser respeitado como intelectual, como qualquer pessoa como hétero Jean, como Exato. você é. Então, eu apresentei de maneira muito clara uma outra representação. E isso foi também meio revolucionário, porque muitos homens gays que não se viam representados e tinham uma certa vergonha, né? Porque as comparações eram sempre com figuras ridicularizáveis. Passaram a se identificar comigo. E a minha relação com as mulheres,
na casa, a minha relação com a minha mãe também ajudou muito a muitas mães de gays mudarem a sua relação com seus filhos. Eu tenho mais ou menos umas 3.000 cartas ou mais que eu recebi. Não consegui ler todas, mas muitas das cartas que eu li eram cartas de mães falando isso. Quer dizer, você me ajudou a compreender meu filho. Agora, você falou da sua mãe, né? Tipo, você teve um gesto super corajoso. Falou assim, ó, eu sou gay. Você falou isso perante 200 milhões de brasileiros. Foi mais difícil falar para o Brasil inteiro ou falar para os seus pais? Não, foi mais difícil falar para o meu pai, para os meus pais. Para o Brasil inteiro, não, porque eu já era ativista. Quando eu me inscrevi no programa, como eu disse para vocês, eu já era mestre em letras e linguísticas, eu já dava aula na universidade. Eu já tinha trabalhado com o GAPA, com o Grupo de Apoio à Prevenção a Pessoas com HIV. Eu era um ativista LGBT, né? Principalmente porque o período dos anos 90, que é o ano... Eu entrei na universidade em 95, anos 80 e os anos 90 foram anos horríveis para nós, comunidade LGBT. Peste gay, falavam, né? Era um horror. Então, você sair do armário naqueles anos era você sair do armário e ser estigmatizado. Você dizia que era gay e a pessoa achava que você era HIV positivo, né? Então, e de fato os gays estavam morrendo. Faltavam políticas públicas. E então eu estava engajado nessa luta. O meu problema é dizer... Não houve problema nenhum em dizer para o Brasil. Agora, para minha mãe foi difícil, porque toda mãe, é sempre a primeira a saber e a última a acreditar. Eu sei, mas faço vista grossa. Sempre, claro, porque imagina, o filho nasce dela. Ela sabe, ela tem essa relação. Então, há um momento, que eu não vou me demorar aqui sobre explicar, todos os pais, todo pai cria uma expectativa em relação ao filho, né? Que tem a ver com as expectativas dele. Todo pai quer que o filho realize aquilo que ele não conseguiu fazer, quer que o filho estude aquilo que ele imagina, né? Quer dizer, ele esquece que o filho é um indivíduo que vai ter suas próprias escolhas e essas escolhas vai frustrá-lo. Ou não vai frustrá-lo, ou de repente vai seguir a carreira ali. Mas pode acontecer de haver frustrações. Então, um filho autista, é óbvio que com a mãe, quando descobre que um filho tem um grau de autismo, está no espectro autista, alguma coisa dentro dela se quebra, que ela tem que fazer um esforço para colar essa quebra e ela voltar a ter amor por aquele filho. A mesma coisa acontece com o filho gay. Uma mãe nota muito cedo quando o filho começa a esboçar um comportamento que não está de acordo com o que a sociedade espera do gênero masculino ou, no caso da menina, do gênero feminino. Então ela nota, isso provoca uma espécie de desamor, essa é a palavra. Desamor ou é uma preocupação porque ela sabe o que o filho vai sofrer? É uma mistura de tudo, mas a mãe tem essa proteção, então assim, eu não quero que meu filho sofra e ela sabe que o filho vai sofrer, né? Eu acho que é um pouco, isso vem depois racionalizado. Num primeiro momento é uma frustração, é uma decepção que ela sente. É como se ela tivesse errado em alguma coisa. É como se aquele filho tivesse com defeito. E a criança, ela sente, né? A Melanie Klein, uma psicanalista que estuda a formação já no feto, já intrauterina, a relação da mãe com o filho, diz isso, né? A criança ela é toda sentimento. Então, quando a mãe nota isso e esse menos amor aparece, a criança introjeta isso. Então, nós gays e lésbicas aprendemos primeiro a mentir e depois a amar. A mentir sobre nós para agradar nossos pais. A mentir sobre nós para não sofrer bullying nas escolas.
E isso tem um impacto muito grande. E a ideia de que você vai contar isso para sua mãe e sua mãe, que é a pessoa que você ama, seu pai, suas referências de afeto e amor, suas referências de proteção vão lhe odiar, é desesperador. É a primeira coisa que passa na cabeça? É desesperador. Você não tem ideia de como uma pessoa gay, lésbica, sofre. Primeiro que você está mentindo o tempo inteiro. Então, você tem que sentar e dizer, olha, eu sou gay. E aí, no meu caso, a minha sorte foi que minha mãe só chorou. Mas tem mães que batem, pais que expulsam os filhos de casa. Pessoas trans estão morando na rua porque disseram. Ou o pai flagrou vestindo uma roupa feminina. Então, imagine, aquilo que deveria ser sua proteção e que é a proteção das pessoas hétero, para a gente não é. Sabe, os negros, as pessoas pretas, as pessoas judias, elas enfrentam um horror fora. O mundo é cruel com elas. Mas quando elas chegam em casa, os pais são iguais a elas. Nós gays, lésbicas, não. A família vira a fonte dessa violência. Você é um estranho dentro de casa. É. Então, para mim, foi muito difícil. Eu contei aos 16 anos. E minha mãe chorou e eu disse para ela, quando ela parou, falei, enxugou as lágrimas, nada vai mudar. Eu vou ser a mesma pessoa que eu sou até agora. Para começo de conversa, eu sou arrimo de família. Eu sustentava a casa. Eu trabalho desde os 10 anos. Falei, a senhora vai fazer o quê? Me botar para fora de casa? Quem vai continuar lhe ajudando? E hoje você vê que ainda continua assim ou tivemos uma melhora? Por todas as informações que nós temos hoje um pouco melhor por causa de internet, por causa de como vocês que levantam a bandeira, vocês falam, vocês deixam, acho que tentar melhorar essa relação entre pai e filho ou filha, independente de você acha que isso está melhorando, que hoje existe um entendimento melhor ou não? Está melhorando, eu acho que assim, a passos muito lentos está melhorando. Tem um fenômeno que é um pouco complexo, assim. A internet, eu diria que a cultura LGBT, ela virou meio hegemônica na internet. O que dá a impressão de que tudo está resolvido, né? Tudo então, bonito, tudo são flores. Tudo são flores, porque né, as divas, Anitta, Beyoncé, né, os gays movem esse mercado, né? Os gays hoje, sobretudo os homens gays, viraram o elixir dessa indústria cultural, dessa nova indústria cultural. Então você vê esses influencers todos com suas unhas pintadas, suas maquiagens, em show de diva, fazendo transmissão e postando. Isso dá a impressão de que chegamos num paraíso, né? Tá tudo muito certo. Mas não tá. Em Minas Gerais, na Savassi, semana passada, uma menina trans foi espancada até a morte por 3 funcionários de uma pastelaria. O depoimento do pai é desolador. Porque ele fala, minha filha não fez nada. Só é diferente e apanham por isso. Nada. É absurdo. Não, e com requinte de crueldade. A gente vive num país continental. A gente não pode achar que a Augusta, em São Paulo, a Ipanema, no Rio de Janeiro, né? A Barra, em Salvador, é o mundo, né? É o Brasil. O Brasil é continental e profundo. E no Brasil profundo, a homofobia segue existindo. E, sobretudo, em compasso com o crescimento das igrejas neopentecostais, que tem como fundamento o ódio aos homossexuais. Então, esse preconceito, ele está num ele não está nesse livro, mas como dizer,
as figuras que falam em nome desse livro interpretam dessa maneira. E esse ódio, ele segue. Então, nós temos alguns passos avançados, demos alguns passos, mas temos muito ainda para trilhar. A própria relação comigo, por exemplo, né, quando eu me tornei deputado federal, o que mais incomodava aqueles homens não era o fato de eu ser honesto, intelectual e materialmente, coisa que eu sou. O que os incomodava era que eu estava fora do estereótipo, né? Se eu tivesse virado um deputado federal e me comportasse como Clodovil, por exemplo, que era, embora eu tivesse uma boa relação com ele, vida, ele era uma figura odiosa do ponto de vista da relação dele com a sexualidade, e dissesse barbaridades, como ele dizia, eu seria aceito. O problema deles era que eu falava com eles de igual Pra igual. e, às vezes, de cima. E eu faço de propósito mesmo. Porque eles eram e são ignorantes, corruptos, né, ladrões, donos de currais eleitorais, vindos das oligarquias políticas, nunca deram um prego numa barra de sabão, não trabalharam, não conhecem a fome, não conhecem a pobreza, né? Tiveram todas as oportunidades e estavam diante de um homem que era muito mais inteligente do que eles, que trabalhava 5 vezes mais do que eles e que era um deputado que ganhou destaque internacional. Uma coisa assim, voltando um pouco ao começo da gestão, assim, de repente o Brasil foi lá e escolheu você como a pessoa mais querida, que naquele momento o vencedor do BBB é a pessoa mais querida do país. Sim. Então, de repente, o Brasil passou a ter um ídolo, uma pessoa que as pessoas falavam, nossa, que cara bacana, Uma ser referência, homossexual, né? ou seja, uma novidade pra gente. Sim. Aí, de repente, essa pessoa pegou e acabou entrando na política. E assim, principalmente o primeiro mandato foi uma coisa que as pessoas tinham uma relação boa. Pô, esse cara aqui, ele vai porque ele é inteligente, porque ele vai lutar pela Sim. causa, assim. Aí, de repente, essa figura amada pelo país e essa figura, assim, tipo, que causava simpatia, ao contrário de todos os outros políticos, talvez por isso que despertou essa raiva. Né? Porque, assim, essa classe política não queria que um cara chegasse homossexual de outro meio, de um Sim. mundo externo e tomasse conta daquele lugar, né? Sim, foi isso. Foi uma mistura de muita coisa, né? Primeiro, essa minha postura de... Quando eu, no primeiro mandato, eu escolhi entrar na Comissão de Finanças e Tributação. A Comissão de Finanças e Tributação só tinha homens brancos. Não tinha uma mulher. Ou seja, a ideia é de que quem entende das finanças são só homens. E aí eu escolhi entrar nessa comissão. Para eles isso foi um assinte, Babi. Porque como assim esse viado vai entrar na Comissão de Finanças e Tributação? Por que ele não vai para direitos humanos e para cultura? Já rotulando. Claro. E eu falei, não, entrei na Comissão de Finanças e Tributação. A própria imprensa, que se quer muito democrática e pouco homofóbica, a própria imprensa estranhou e emitiu notas falando do estranhamento de eu estar nessa comissão. Só que eu sou uma pessoa inteligente. Direitos humanos, a gente não tem que pensar direitos humanos só em termos de discurso. Não existe direito humano se você não garantir recurso para efetivar os direitos humanos. Sem milho não tem pipoca. Claro. Então era na Comissão de Finanças e Tributação que eu ia poder lutar de maneira concreta pelos direitos humanos. Bom, aí tinha isso. A partir de 2016, começa a haver uma transformação na minha imagem programada, né, que foi uma comunicação política desenhada pela direita. A partir do impeachment de Dilma, porque eu me coloquei contra o impeachment da presidenta Dilma, fui a pessoa fora do PT que alçou uma voz em defesa dela, contra a Lava Jato. E foi estilizado. Claro, então, não só. Aí eles desenharam uma política de destruição da minha imagem, que foi bem desenhada, que envolveu grana, impulsionamento nas mídias sociais todas.
algo que ainda precisa ser investigado, certo? Porque a Polícia Federal ainda não chegou no fundo desse lodaçal. A polícia só começou a mergulhar nesse lodo. Mas quando ela mergulhar, vai chegar em quem financiou essa campanha contra mim. Então, de namoradinho do Brasil, eu passo a ser uma figura odiada porque cada celular recebia uma notícia mentirosa a meu respeito. E principalmente notícias envolvendo infância, ou seja, me acusando de pedofilia. E as pessoas recebiam aquilo e tinham aquilo como verdade, e aquilo foi criando um turbilhão de ódio contra mim, acendendo uma reação orgânica nas redes sociais e um volume de ameaças tão desesperador que em 2018, o ano do assassinato de Marielle Franco, eu tive que andar com uma escolta o tempo inteiro. Mas aí um questionamento. No caso, assim, chegou um momento em que você mordeu a isca deles, em que você se transformou numa pessoa facilmente vendida pela imagem de raivoso. Tipo, passou esse momento, assim, de você se descontrolou em algum momento e falou assim, nossa, e fez o jogo que eles esperavam de você. Fala, a gente falou que esse cara era complicado, né? Foi um erro seu, talvez, né? Não, eu não acho que foi, não. Tem uma frase que eu não sei de quem é, que se diz que muito se fala da violência das águas dos rios, né? Mas pouco se fala das margens que comprimem um rio. Eu não acho que eu fui violento, não. Eu acho que eu fui pouco violento. Se eu fosse um homem hétero, na verdade, sofrendo o que eu sofri, sei lá, eu teria cometido um homicídio em defesa da minha honra. Mas o que a gente sempre viu de você, quando você era atacado pelo Dick Vigarista, lá pelo médico que fazia aqueles planos mirabolantes que sempre fracassavam, assim, você sempre venceu tudo aquilo com a sua inteligência. Sim. Você, em momento algum lá dentro do BBB, você estava apanhando direto, que o Rogério não pegava leve, era o tempo inteiro. Só que em todos aqueles 3 meses que você ficou lá dentro, em momento algum você voltou na voz. Então, assim, tipo, aquele cara, não faltou um pouco daquela serenidade, assim? Ou é que aquele ambiente não permite isso? Olha, eu acho que aquele ambiente não permite, assim, eu acho que eu me permiti abusos por muito tempo para manter uma imagem de decência e civilidade por causa da minha responsabilidade com a comunidade que eu representava. Vocês não têm ideia do que aquelas pessoas faziam comigo na Câmara dos Deputados. O que as pessoas fazem com a sua comunidade pelas ruas de todo o Brasil, né? Bom, vocês não têm ideia. Então, eu tolerei por 8 anos um conjunto de violências que eu fui tentando administrar da maneira mais institucional possível. Certo? Só que essa instituição, a própria instituição, ela era a favor desses violadores. Entende? Uhum. Para dar um exemplo, sem querer comparar, mas uma mulher que é vítima de um estupro, né? Ela sofre a violência, ela vai para uma instituição que deveria ouvi-la, aí lá perguntam para ela: o que você estava fazendo naquele lugar? Que roupa era essa? Você procurou, né? Você tá com a saia curta, a culpa é tua. Por que você estava usando essa roupa? Por que você não estava com uma amiga? Por que você bebeu? Você pode contar os detalhes? Ou seja, a instituição que deveria lhe proteger, ela lhe revitimiza. Então foi isso que aconteceu. A Câmara me mandou 4 vezes para o Conselho de Ética. 4 vezes para o Conselho de Ética. Pelos temas mais banais. Num congresso feito de pelo menos 300 picaretas, ladrões e até assassinos, eu fui mandado 4 vezes para o Conselho de Ética. Então eu acho que eu tolerei até demais. Se você está se referindo à noite do cuspe na cara de Bolsonaro, eu acho que foi o único gesto de dignidade naquela noite. Foi uma representação da inconformidade que você estava no geral. Para mim foi o único gesto de dignidade e decência humana básica naquela noite, foi o meu gesto.
a gente estava numa mentira, num impeachment que era um golpe contra uma presidenta honesta, numa campanha misógina que atacava uma mulher como ela, com discursos medonhos dedicados ao papagaio, certo? Com, como é que chama? Confetes explodindo. Aquilo mais parecia o circo dos horrores do que um Congresso Nacional. E no meio daquilo tudo, o sujeito dedica o voto dele a um torturador. As pessoas não têm ideia do que é tortura. Se elas tivessem ideia do que é tortura, talvez elas pensassem duas vezes antes de defender esse crápula. E era o torturador da Dilma. Dilma recebeu um soco de brilhante Ustra que deformou o maxilar dela. Ela tinha 19 anos. 19 anos. Depois de torturada, ela foi colocada numa roda em que todos os filhos da puta, perdão, não sei se pode falar, aqui pode. todos escondem a cara. Só ela tá lá de cabeça erguida, em pé. Todos os covardes torturadores são assim. Então, ao ouvir esse sujeito dedicar o voto dele ao torturador e me insultar no meio daquela gente toda naquela noite, querido, foi a gota d'água. Eu não sou mártir. Eu sou como você, de carne e osso. Tudo tem limite. Então, nesse dia, toda a contenção se rompeu. Deixa eu te fazer uma pergunta com relação ao Congresso. Não sei, o Brasil fala-se muito em presidente, mas quem manda, quem governa mesmo é Congresso e Senado. Porque eles é que colocam em pauta o que tem que ser. Você não acha que o nosso país, por ter muita proteção aos deputados e também pelo salário, essa briga, além do salário, de todos os benefícios que o cara recebe, e faz com que esse Congresso seja disputado dessa forma, que eu acho um absurdo, e não ter um limite de prazo, por exemplo. O cara tem gente que nunca trabalhou na vida, tá lá da primeira vez que se elegeu até o final, e depois de 2 mandatos o cara já tem aposentadoria garantida. Não, isso não é verdade. Hã? Isso não é verdade. Não é verdade? Isso Então é fake essa news. parte... Então, ok. Vamos desfazer essa fake news. Então é ótimo até você me falar, porque nessa fake news que é uma coisa que se fala muito mesmo, né? porque eu caí nessa fake news então, porque se fala nisso daí. Não, essa é uma fake news muito difundida, as pessoas, enfim. Essa é uma forma que as próprias oligarquias políticas encontraram de despolitizar as pessoas e de criminalizar a política, né? Quer dizer, Sim. a ideia de que um deputado se elege depois de 2 mandatos faz com que você odeie os políticos. Você achou absurdo. Você tem que trabalhar 35 anos. Você fica com inveja. Até 60 anos. Fica com inveja, na verdade. E aí a pessoa vai lá, faz 2 mandatos e... É igual militar, que passa a aposentadoria de pai para filho, ou senão você é expulso e você ainda ganha absurdo. Não, isso não é mentira. Sim. Então, dos Desculpa, militares não é fake news. Do Congresso é fake news. Não existe isso. Mas você tem toda a razão. Nós somos uma república. Uma república se baseia na tripartição dos poderes. O poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, que são 3 poderes que devem se equilibrar entre si. Em tese, nós somos uma república democrática. Na prática, a nossa república é uma república de parentes. Como diz Chico César, numa música maravilhosa dele, que se chama Pedrada. O início, a letra. Cães danados do fascismo babam e arreganham os dentes. Sai do ovo a serpente, fruto podre do cinismo, para oprimir as gentes, nos manter no escravismo, para nos triturar com os dentes e nos empurrar para o abismo. República de parentes, pode crer. Na Nova Babilônia, eu e você somos só carne humana para moer. E o amor não é para nós.
Mas nós temos a pedrada para jogar. A bola incendiária está no ar. Fogo nos fascistas. Fogo já. O Brasil é a República de Parentes. O judiciário é praticamente uma capitania hereditária. Se você olhar os desembargadores de São Paulo e os juízes, são todos de uma mesma família. Se você olhar o legislativo, são as oligarquias políticas. Filhos, o Fábio Faria, vamos dar um exemplo. Nada contra ele, mas um playboy bonito, rico, que nunca deu um prego numa barra de sabão, vai ocupar um lugar no Congresso Nacional. Não faz nada da vida, vai ser político, herdar o capital político do pai. E a mesma coisa, o poder, digamos assim, mais democrático acaba sendo o poder executivo. E aí você tem razão, nós deveríamos nos preocupar muito mais na eleição dos deputados do que na eleição do presidente. Eu tenho dito isso todas as vezes que alguém me pergunta, Lula vai se reeleger. Eu falo, olha, se Lula vai se reeleger, se candidatar, não me interessa. Me interessa que nas próximas eleições a gente consiga mudar esse Congresso que está aí, porque isso que está aí não é um Congresso, é uma organização criminosa. Você acha que se o salário, se você arrancasse todos os benefícios e colocasse o salário mínimo, você acha que o povo ia querer? Que tá lá brigando igual com foice, o caramba quatro, para se eleger, esses deputados que estão lá? Claro que não. Claro que não. Mas olha só, um discurso que deputados oligarcas adoram fazer e enganam, e esse discurso consegue enganar as pessoas, eu sou rico. Eu sou rico, eu não preciso. Vou doar o meu salário. Não, ele não disse que vai doar Mas tem salário. os que fazem isso. O aí, né? governador aqui fez isso. Eu sou rico, então eu vou... O Ibanez, por exemplo, se elegeu governador do Distrito Federal. Sou rico. Não vou... Por isso, votem em mim. Aí, claro, as pessoas, sobretudo as pessoas despolitizadas, caem nessa conversa. Na verdade, o Congresso Nacional e a política brasileira ela é feita para beneficiar os ricos, não os pobres. Se houvesse mais pobres se elegendo, mais representantes dos trabalhadores se elegendo, dos movimentos sociais se elegendo, a gente não teria essa quadrilha votando, por exemplo, a PEC da bandidagem. Né? Da blindagem. A gente não teria a emenda PIX, que é transferência de recursos públicos para negócios pessoais, enriquecendo, entendeu? Então, a despolitização ela vem dessa incompreensão de que o discurso antipolítica favorece, na verdade, esses filhos da puta, que não a gente. Só continuar, só mais uma pergunta que eu gosto, é uma dúvida. Esse pessoal, os partidos, eles ganham um dinheiro, 5 bilhões, eles estão brigando por 5 bilhões para as eleições. Isso daí, não sei, por que eles brigam? Por que eles têm que ter isso? Se você, como um deputado, caramba, 4, você tem que fazer uma doação do seu salário para eles, para bancar todo o partido e as pessoas com quem eles pagam. Isso daí é um absurdo. Isso daí não deveria ser revertido para o povo, porque os caras brigam e sem isso daí não tem como fazer. É uma coisa um pouco complexa. Numa democracia, a democracia custa, certo? Sim. Uma democracia custa. Desde você manter as instituições democráticas, todas elas, quanto os funcionários que trabalham nessa instituição. A ideia de fundo partidário existe para que o mercado não intervenha no processo eleitoral. Na teoria. Na teoria, claro. Na teoria. Na prática, o mercado intervém, o fundo partidário vira caixa 2. E a gente paga mais imposto. A gente paga imposto, ponto, certo? Mas eu acho que assim, eu sou a favor de uma campanha de moralidade pública dentro dos partidos,
de uma certa coerência, principalmente dos partidos de esquerda, sobre o uso desse fundo partidário, né? Ou seja, quando eu me elegi deputado em 2010, eu me elegi por um milagre. Quando eu me reelegi em 2014, eu me reelegi por um crowdfunding que custou R$70 mil. E isso foi o primeiro alerta do sistema contra mim. Foi quando a luz vermelha começou a piscar. Esse cara é um problema. Porque se esse cara se elege com R$70 mil, doados por pessoas do Brasil inteiro, isso quer dizer que minha campanha, que custou R$3 milhões, sendo que desses R$3 milhões, sei lá, 2 foi para o meu bolso, vai virar um problema. No Acre, no Rio Grande do Sul, em Roraima, vai ter alguém querendo um João Willis. Agora, assim, saindo um pouco da política, né? Porque Sim. eu quero falar do Jean que eu mais admiro. Ah, que é o Jean, assim, que defende, assim, sabe, que luta por uma causa há muitos anos e nunca arrefeceu dessa luta, né? E um cara que um dia, em 2015, foi citado pela revista The Economist como uma das 50 personalidades mundiais que mais lutam pela diversidade. Então, assim, sinceramente, assim, o político... Uns gostam, outros gostam, mas assim, o Jean mais interessante é esse Jean aqui. Nossa, isso para mim foi tão incrível. Na lista estavam muitos que ganharam o Nobel da Paz, né? Pessoas admiráveis no mundo inteiro. Isso foi uma surpresa, foi um orgulho. Eu sigo sendo esse cara. Né? 50 em um mundo com 8 bilhões de pessoas, hein? Exato. Olha o tamanho da responsa. Então, isso foi em 2015. E aí, em 2016, começa a campanha que eu te falei contra mim. Então, essa campanha organizada de destruir minha imagem com desinformação, com fake news, com mentiras, tinha a ver com isso também, com o fato de eu ter alcançado um reconhecimento internacional, né? Além disso, eu era parlamentar do Parlasul. O Mercosul tem um parlamento que se reúne em Montevidéu. E eu era membro do Mercosul. E eu era membro do IPI, que é um organismo da ONU que reúne parlamentares do mundo inteiro. Então, a minha atuação, ela virou uma atuação internacional. Eu sou conhecido internacionalmente. Agora há pouco eu ganhei uma capa no Jornal da Espanha, no El Público. Uma capa inteira, por causa do lançamento do meu livro. Eu fui capa no jornal, no Le Monde, na França. Eu escrevo para Counterpunch, que é uma revista muito importante dos Estados Unidos. Ou seja, eu tenho um prestígio internacional que ameaçou todo esse sistema e, por isso, eles precisaram me atacar naquilo que era mais caro para mim, que é o que eu sou. Né? Então... Por exemplo, eu sou uma pessoa bacana. Se eu encontrasse a Babi em qualquer lugar, eu ia falar, nossa, você é linda, olha, eu sou gay, não estou te cantando. Você... não é um assédio, você é linda. Eu ia rir, Esse sou eu. A partir de 2016, eu comecei a perder isso, porque quando eu olhava para uma pessoa e espontaneamente sorria para ela, ela me disparava um insulto. Então, eu diria que o dano maior que essa campanha causou contra mim foi isso, foi mudar essa coisa minha. Hoje, se alguém me aborda, eu estou na defensiva, como se eu fosse uma presa diante de um predador. Eu não sei se a pessoa vai me atacar ou se ela vai me elogiar. Então, quando ela me aborda, meu corpo inteiro já toma a forma da defesa, que é a causa da minha ansiedade. Né? Desculpa. Falar um pouquinho do livro novo? Ah, sim. Você escreveu ele em Barcelona? Não, eu escrevi aqui. Aqui mesmo, na volta. Esse é meu 7º livro. Tá. É a minha volta à ficção. Eu escrevi... O meu primeiro livro é um livro de contos, chama-se Aflitos, que eu ganhei o prêmio Copene de Cultura e Arte em 2001. E depois por causa do ativismo, eu não pude mais me dedicar a escrever ficção. Passei a escrever só ensaios, né? Ensaios críticos, livros de análise e tal.
E a Planeta me contratou, a editora Planeta, e queria um livro de ficção, e aí eu escrevi. Eu tinha escrito ano passado. Voltando às origens. É uma... Sabe aquele anel de Mébius, que a gente chama, aquele que parece um 8, que dá uma volta assim? O infinito, né? Chama Sinta o Anel de Mébius. Então esse livro é a minha volta no meu anel de Mébius. Repetindo o nome do livro, você está falando Anonimato dos Afetos Escondidos. O né? Anonimato dos Afetos Escondidos. Então é um livro de contos lançado pela Planeta, o selo Tusquets, que é um selo catalão. Então esse livro vai ser traduzido, vai ser a primeira vez que vai ser traduzido para América Latina. É muito bacana. E eu gostei de voltar para a ficção, porque na ficção você é livre. Quando eu escrevi Falsolatria é uma análise sobre o culto coletivo à mentira, à fake news, à fraude digital, à teoria conspiratória. É um diagnóstico sobre o que a gente está vivendo, né? Por que é que a nossa tia acredita num absurdo como a mamadeira de piroca? Então, tem que ter uma explicação para isso. E aí eu me dediquei a investigar isso, né? Como é que leva uma pessoa sensata, que você conviveu a vida inteira, a defender absurdos como racismo, né? Entender como é que essa chave... E aí eu uso muito a metáfora da virologia, né? Porque, para mim, a desinformação é um vírus de consciência. Os vírus, de uma maneira geral, todos os vírus são informação genética fora de nós. Não é um protozoário, um fungo, uma bactéria. Tem vida. Um vírus fora de nós não tem vida, ele é uma informação genética. Quando ele entra em contato conosco, ele engata em nosso DNA e altera nosso DNA e a gente adoece. A desinformação é como um vírus de consciência. Entra na consciência e altera, e a percepção da pessoa passa a ser outra. No livro, eu desenvolvo um conceito chamado subjetividade de seita. A pessoa passa a se comportar como um membro de uma seita. E quem já teve aqui amigo que pertence à seita sabe como é difícil você dizer para aquela pessoa que ela está sendo explorada, que aquilo é uma mentira, enfim. E aí, quando você escreve um ensaio, você tem que ter essa responsabilidade com os termos, com a pesquisa. A ficção não é livre, então são contos, são histórias inventadas, mas são histórias que, embora inventadas, criadas da minha imaginação, elas também tratam das coisas que são nossas, né? São contos. A forma literária do conto é uma forma difícil, porque num romance você tem mais tempo de desenvolver a história, os personagens. Num conto você tem que fazer isso num tempo mais curto, com menos palavras. Você tem que criar uma história que o leitor leia e se surpreenda, e tem uma chave ali, uma virada, um plot twist. E eu consigo fazer isso nesse livro com contos que às vezes ocupam 2 páginas. E aonde a pessoa pode comprar? Qualquer livraria daqui de São Paulo tem, mas eu indico a Megafauna, que é bem interessante. A Megafauna do Copan, a Megafauna do Cultura Artística, mas tem em todo lugar. A capa é linda, vocês vão ver aí. O designer pensou uma ideia muito bacana para a capa. Então, e as críticas que saíram foram muito boas até agora, e eu estou numa turnê pelo Brasil lançando esse livro. Que legal. Uma coisa que chamou a atenção, assim, nas tuas falas, você sempre recorre muito a músicas. Demais. Tem uma música do Caetano, uma música do Gil, e tem uma frase sua que eu vi em alguma entrevista que me chamou muito a atenção. Você cita essa música aqui que todo mundo conhece. Mudaram as estações, mas nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Esse aqui é um jeito de dizer o Brasil que você deixou e o Brasil que você encontrou quando você voltou pro Brasil? Mudou, mas não mudou muita coisa, né? É o resumo do que... Eu diria que é o resumo de minha participação na política, nessa política institucional, né? Parece que o que eu fiz não resultou em nada. Porque tudo continuou. Mas alguma coisa aconteceu. Eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim tão diferente.
E assim, e a comunidade, assim, é porque a gente vê, sei lá, um público completamente heterogêneo. Então, assim, por exemplo, sei lá, o travesti, sei lá, eu não sei Sim, as letras. trans, Assim, todo mundo. essa massa tão diferente, ela é unida ou não? Ela compete entre si ou ela tipo, cada um por si? Nós somos um grupo heterogêneo que ao longo desses séculos estamos lutando, principalmente a partir dos anos 60, porque é nos anos 60 que se organiza o que a gente chama de moderno movimento LGBT. Antes houve, né, gays e lésbicas engajados nessa defesa, mas como um movimento mesmo, o marco de nascimento desse moderno movimento é a revolta de Stonewall nos Estados Unidos. A gente vem numa luta para criar união entre nós, certo? Porque nós somos um coletivo definido de fora para dentro por uma violência. O que me torna... O que me faz ter algo em comum com um cara gay que eu não conheço é o fato dele ter vivido a mesma violência que eu e, portanto, pertencermos a essa comunidade. Entende o que eu quero dizer? Mas ele é um indivíduo e eu sou um indivíduo, então nós somos diferentes. Isso faz com que a comunidade tenha momentos de coesão e união, como foi, por exemplo, durante a epidemia de AIDS. Foi um horror que fez com que nós nos uníssemos, né? As mulheres lésbicas foram muito importantes nesse momento, porque todo o discurso religioso e político da época, a Margaret Thatcher, o Ronald Reagan, todo o discurso político e religioso culpava a nós gays. Era como se nós estivéssemos sendo castigados pelos céus por causa da nossa sexualidade. Só que, como assim? O céu... Que céu discriminatório é esse? Porque as lésbicas estão aí. As lésbicas não se infectavam. Então, peraí, não é castigo. Se fosse castigo, era para condenar todo mundo. Então, as lésbicas tiveram um papel importante, né, no enfrentamento desse discurso, no cuidado dos homens gays, porque muitos de nós fomos expulsos de casa e não tínhamos laços mais com a família, estavam doentes, né? Então, foi um momento de união muito grande da comunidade. E há momentos em que essa união ela é atacada. E nesse exato momento, essa união está atacada. O neoliberalismo está atacando a gente e está atacando a partir de particularidades bobas. Agora tem um movimento aí querendo tirar as pessoas trans do movimento, né? Uma liga LGB, que é de gays, lésbicas e bissexuais, querem tirar as pessoas trans, as pessoas queers. Isso é uma estupidez. Aí você vê que É um jeito de enfraquecer. é dividir para conquistar. E fora essa sedução do capitalismo, né? De achar que a realização ela é individual. Que é o que o capitalismo tenta enganar, tenta dizer para a gente, né? A realização é pessoal, depende do seu mérito. Não, não depende, não. Eu sou uma pessoa inteligente, tenho habilidades especiais, mas não fosse minha mãe, que criou 7 filhos como empregada doméstica, né? De sol a sol, cuidando de mim, não fosse minhas irmãs mais velhas, que me ensinaram a tomar banho, a amarrar meu cadarço, né? Não fossem as minhas professoras, eu não estaria aqui. Então ninguém pode se arvorar a dizer que é mérito. Não. E aí o neoliberalismo é o convencimento desse mérito individual e de uma divisão da gente em átomos que não se comunicam. E isso fica muito mais fácil, como dizer, conquistar a gente, né? Se a gente não se une, se a gente não percebe o que há de comum na gente, aí fica muito mais fácil convencer, por exemplo, de que ter saúde é um mérito. Babi, quer fazer uma pergunta, Babi? Quero saber se você continua ainda atuando como professor. Continuo, Babi. Eu adoro ser professor. Só que agora eu não estou na universidade. Eu estou dando aula em plataformas como o ICL,
Agora tem uma plataforma nova chamada Brasil Fora da Caverna. Então, Esse é do Eduardo Moreira. Eduardo Moreira. Estou dando conferências, faço conferências nos cursos de pós-graduação. Eu gosto muito de dar aula. Eu não quis voltar para a universidade porque eu me tornei uma figura pública. Uma coisa era, quando eu era anônimo, entrar numa graduação e dar aula para alunos da graduação. Outra agora é João Willis entrar na graduação. Aí tira totalmente o foco da aula e eu passo a ser o foco. Então, é melhor dar aula para esse público do que voltar para a universidade agora. Eu acho que você gostaria de ser minha aluna. Acho que sim. Tô precisando, porque você falou tanta coisa aqui que eu tô prestando atenção para poder aprender. Que bom. Babi tá até marcando eu aqui. vou te convidar para um curso que eu vou dar. Ó. Certo? Tá vendo? Eu vou chegar aqui, meu amor, inteligente, falando bonito igual a ele. Mas inteligente você já é. Você Entendeu? só não conseguiu ganhar a fazenda. Já que você passou por tantas coisas na vida, tantos desafios, eu quero fazer um desafio a você. Já que você convidou a Babi quer fazer um convite. Por quê? Nós temos um quadro aqui chamado de Frente com Babi. Adoro. Nós temos um estagiário que nós contratamos, ele é da 5ª série. Então, nós temos nosso estagiário da 5ª série, porque aí no capital não tá. A Babi não ganhou a fazenda, então não conseguimos ficar milionário. Com isso, nosso estagiário da 5ª série faz umas perguntas. E a Babi de frente, quero saber, você topa esse desafio de ficar de frente com Babi? Totalmente. Primeiro que está de frente com o Babi está de frente com o paraíso. Cuidado que você não tá entendendo. Esse paraíso pode virar o outro lado. Não tem problema. Não tem problema? Zero. Olha lá, já ganhou mais Pois um. já aceitou meu desafio. Tá Agora eu vendo? quero ver. Agora vai ser com você, Babi. Eu não tenho mais nada a ver com Vamos lá, Babi. Fala, pastor. Agora, semana passada a gente recebeu aqui o Evandro Santo, o Christian Pior do Pânico e tal, né? E ele se definiu como um gay de direita, evangélico e conservador. O que você pensa dessa autodefinição? Eu acho uma maluquice. Me parece assim, me parece o monstro de Frankenstein, de Mary Shelley, sabe? A Mary Shelley escreveu sobre aquela história do Victor Frankenstein, que construiu um ser com pedaços de cadáveres, né? Eu acho um monstro, uma maluquice. Você ser gay, de direita, evangélico e conservador. Querido, tá tudo errado. Primeiro, os conservadores não gostam dos gays. Conservadores gostam de conservar a sociedade como ela é. Além de os conservadores querem conservar a sociedade como é, com seus privilégios, com as suas hierarquias. E tem os reacionários, que são os que são contrários, os que reagem às transformações da sociedade. Então, uma pessoa conservadora que se diga a favor da pílula anticoncepcional já é, desculpa, contraditória. Porque a pílula anticoncepcional veio para evitar uma gravidez indesejada e dar à mulher e ao homem o prazer do sexo pelo sexo, ser reprodução. Então, gay conservador é um equívoco. Gay de direita, eu acho aceitável, mas eu acho estranho também, porque o movimento gay, todos os movimentos de liberação da sexodiversidade foram movimentos de esquerda, né? A esquerda, se você olhar pelo espelho retrovisor, é ela que vem transformando a sociedade para melhor, né? Foi a esquerda que se colocou, que criou o movimento abolicionista, que aboliu a escravidão no mundo. Foi a esquerda que criou o movimento sufragista, que garantiu às mulheres o direito ao voto. Foi a esquerda que garantiu o voto dos analfabetos quando uma elite queria só que ela votasse. Então, eu acho que o Evandro Santos, com todo respeito a ele, ele é um equivocado. Evandro precisa ler. Eu acho que não tem problema nenhum a gente se definir, se reconhecer ignorante. Eu sou ignorante em várias questões e por isso eu leio todo dia. Cada dia eu aprendo coisas novas. Cada vez que eu descubro... Eu li agora um livro da Dana Harry, que é uma autora maravilhosa, que escreveu o Manifesto Ciborgue nos anos 80. Depois ela escreveu o Manifesto das Espécies Companheiras, sobre a relação dos humanos com os cachorros, derrubando uma tese
de muito tempo, né? É uma tese que acreditava-se que a gente domesticou os cães. E, na verdade, ela, com base nas pesquisas de Lynn Margulis, que é uma evolucionista, enfim, que trabalha com a ideia de simbiose, ela conclui que, na verdade, cães e humanos domesticaram-se simultaneamente. E, portanto, nós temos em nosso DNA muito dos genes dos cães. E por isso eles são as espécies companheiras. Mas o ser humano não é ruim demais para ser comparado a um cachorro. A gente é péssimo. Mas a gente também é bom. A gente é o pior animal que existe Não, na mas Terra. a gente é bom também. A gente é péssimo, mas a gente é bom. A gente é capaz de brutalidades como a que aconteceu no Rio de Janeiro, essa chacina medonha, mas existe Frida Kahlo, sabe? Uma pintora como ela. Existe Nise da Silveira, imagine, que mudou a maneira como tratar a loucura, né? Nós somos pessoas boas também, nós temos que acreditar nisso. E aí, o terceiro livro da Dana Haraway, esse que eu li agora, é muito bacana, e ela fala sobre existir na turbulência. Então, ela vai dizer que esses tempos são tempos turbulentos, não tem como a gente negar isso, temos que aceitar que estamos sob a tormenta e como é que a gente vai lidar na tormenta. Porque a tormenta não vai passar. A crise climática não vai desaparecer. Então, só para concluir, Evandro dos Santos precisa reconhecer que ele é ignorante em muitas coisas. E lê um pouco, bicha. Pelo amor de Deus. Aliás, eu quero convidar ele para ser meu aluno. Será que ele aceita? Tomara que ele aceite, porque aí eu, trazer uma bibliografia para ele ler, abrir um pouco o leque dele, para ele ver que não faz o menor sentido o que ele está dizendo. Entendeu? É como um judeu em plena Segunda Guerra dizer que votava no nazismo, né, que era a favor de Hitler. Ou seja, a barata a favor do inseticida. Não dá. Por favor. Você falou sobre você considera que a chacina no Rio de Janeiro, que isso daí foi uma chacina que aconteceu? Claro. Você tem alguma dúvida disso? Eu vejo por outro lado nesse ponto. Querido, foi uma chacina. Eu vejo pelo lado do seguinte: uma pessoa armada dentro de sabendo que está tendo toda aquela revolução, toda a polícia lá, atrás de traficantes e o caramba quatro. O cara fica no meio de uma floresta, armado. Eu acho que procurou também, né? A pessoa também não é muito santa, né? Eu acho que ninguém é santo, né? E principalmente se tratando da polícia brasileira, que tem um histórico de corrupção, de formação de esquadrões da morte, como a Escuderie Lecoq, criada para executar pessoas pretas durante a ditadura militar, considerando que as polícias militares foram criadas na ditadura militar para reprimir, né, a dissidência política, considerando a formação das milícias, as organizações criminosas, a venda clandestina de armas de uso exclusivo da polícia para as pessoas pobres da favela. Você conhece algum pé de fuzil? Eu não conheço. No dia que me apontarem um pé de fuzil dentro da favela, uma árvore, onde as pessoas colhem fuzis, aí eu vou me convencer de que aquelas pessoas mereciam morrer. Do contrário, eu defendo aquilo que está na Constituição. Eu estou num país democrático em que a pena de morte é abolida. Nós estamos num Estado democrático de direito. Toda pessoa merece um julgamento justo e limpo e merece ser condenada de acordo com esse julgamento. Execução sumária, não. 120 pessoas foram executadas sumariamente. Imagine que no seu condomínio 5 ou 6 playboys traficassem êxtase para balada na Augusta ou uma cobertura no centro, hypada, onde, né, você toma bala e fica louco. E eles fazem esse tráfico. Aí alguém denuncia. Eles estão cometendo algo que a princípio é ilícito. Sim. Não é? Aí já pensou que a partir dessa denúncia
Chega a polícia de São Paulo lá no seu condomínio, não pergunta nada, simplesmente pega a arma e dá um tiro na cabeça de todos eles e pronto. Você acha justo? Não, nesse ponto Você não. acha justo? Não, nesse ponto não. Nesse ponto não, então em qualquer ponto não, querido. Se você achar que nesse ponto não e no outro ponto sim, você está caindo num racismo. E eu acho que você não é racista. Não, pelo contrário. Então pronto. Toda vida humana tem valor. Com certeza. Toda vida humana tem valor. Toda pessoa acusada de qualquer crime merece ser julgada de acordo com os princípios da Constituição. Quando você mata 120 pessoas daquela maneira, você não pode chamar aquilo de outra coisa a não ser matança. Principalmente movido por um princípio eleitoreiro. E nesse Sabe? caso, o que você acha que deveria ter sido conduzido, na sua opinião, ao seu ver? Como você acha que deveria ter sido conduzido ali aquela operação? Se aquela operação fosse operação, primeiro a inteligência deveria ter funcionado, né? A polícia tem que ter uma inteligência. Entender, por exemplo, de onde vêm as armas. Um dos caras que vendia arma para os traficantes do Comando Vermelho mora em São Paulo. É um riquíssimo empresário, dono de um CAC. Esses clubes de tiro criados por Bolsonaro. Ele vendia as armas. Se você, pela inteligência, descobre de onde vêm as armas, você pode fazer uma operação inteira sem matar ninguém. Você pode prender os chefes, os capos da quadrilha sem derramar um sangue. Só que o que estava em jogo ali não era desmontar o tráfico de drogas. Tanto é que depois da operação, o Estado desapareceu. O Estado foi lá, matou e desapareceu. Não ficou ninguém lá. Nem os corpos eles foram buscar, que é um dever do Estado. Quem foram buscar os corpos foram as crianças, as mulheres. Não há nenhuma justiça nisso, gente. Não há nenhuma justiça. E se a gente pensar que há justiça nisso, é porque a gente está hierarquizando o valor da vida. A gente está achando que algumas pessoas merecem vida e outras não. E não é assim. É muito pouco cristão, né? Para quem é cristão de verdade. Bom, vamos sair um pouco desse lado e vamos falar um pouco de vida. Assim, tipo, a gente já conheceu o Jean político, o Jean vencedor de reality show e o Jean da vida pessoal. Como que é esse Jean? Você é um cara baladeiro, você é um cara namoradeiro. Como que é esse Jean? Pratica esporte? Desarmado e... Não, pratico esporte, zero esporte, zero. Olha, Academia? Nada? nada. Eu sou um cara mental, assim. Eu sofro, minha irmã enche meu saco. Eu tenho 50 anos, ela disse que eu vou precisar. Enfim, mas eu só me imaginar levantando peso já me dá uma preguiça. Eu não consigo, juro pra vocês. Agora, eu sou boêmio, eu sou da noite, eu adoro os inferninhos, sabe? Sabe inferninho? Amo. Qual som que você gosta? Namoradeiro. Som. Eu sou da música popular brasileira, namoradeiro, mas eu sou assim do sexo. Sabe, sexo é esporte, lá volta novo. Eu não sou muito. Choquita! Eu não sou muito do casamento, não. Dos casamentos. Eu acho que eu tenho um amor mundi. Meu amor pelos meus amigos, né? Eu já tenho com meus amigos uma relação assim de ir pro cinema, sabe? Eu não sinto falta de um companheiro para isso, porque eu já tenho bons amigos e amigas. Então, sexo é uma coisa que você vai lá, faz, dá tudo certo e... Mas tá namorando? Não, eu não sou do namoro, não. Não. Eu não sou. E uma coisa que pouca gente sabe é que eu tenho humor, né? As pessoas me acham muito sério. Então, quando elas me veem fazendo assim qualquer piada, né? Ele quase engasgou quando eu falei do período Não, quase paleozoico. engasguei, não, eu engasguei. Elas falam, nossa, mas você é bem-humorado. Eu falo, sou, é porque, né, a imagem de pessoa séria vai se impondo. Então eu sou esse cara, eu gosto da noite, sou um cara da noite, da boemia, eu gosto dos pés sujos, eu gosto de comer em pé sujo, por isso que eu moro no centro da cidade. Eu gosto dessa fauna do centro, travesti, gente rica, gente pobre, decadente, gente ascendente,
sabe, eu gosto da vida. Para mim, aí é onde a vida pulsa. Aliás, o meu livro, Anonimatos Afetos Escondidos, é essa gente. Eu busco dar rosto a essa gente, a essas pessoas. Não me procure no camarote VIP. Não, eu tenho pavor de camarote. Eu acho cafoníssimo. Pista premium. Olha, eu acho de uma cafonalha camarote VIP. Duas coisas que eu acho cafona. Camarote VIP e exibir número de seguidores na internet. 200k. Eu quero cometer um araquiri quando eu vejo alguém Você não fazendo isso. você não solta fogos? Eu Quando você não, completa 200, 300? Nada, meu amor. Eu ainda digo para as pessoas, não me sigam. Eu tô perdido. E cancelamento? Você tem medo de cancelamento? Você deve ser muito Eu cancelado. acho que não. Depois de ter encarado tudo que ele encarou, Amor, cancelamento pra ele é zero fichinha. cancelamento, mas assim, eu caguei para cancelamento. Ao contrário. Você foi cancelado, não? Se eu fui, eu nem me dei notícia. Nem se tocou. Mas devo ter sido, seguramente. Devo ter sido. Eu não sei como é que se dá o cancelamento. Eu só sei que eu falo o que eu acredito. Tem uma frase da Hannah Arendt que para mim é meu guia, a verdade ainda que pereça o mundo. Detesto manada, efeito manada. Essas ondas de internet em que todo mundo se junta e todo mundo passa a odiar uma pessoa. Ou amar, e te levou ao título do BBB. Não. Não é feito manada. Não, aí é diferente. Não é efeito manada. Tipo, Não. é legal fazer esse cara ser o campeão. Vamos todo mundo... Não, mas aí não. Aí é Eu queria que a Grazi ganhasse, sinceramente. Claro, você, pastor, lógico, você querer que eu ganhasse. Não, eu queria que a Grazi Você queria o ganhasse. médico, fala a verdade, Você ficar no pastor. pódio, sem problema. Aí é a identificação. Efeito manada é uma coisa muito das mídias sociais. Assim, é quando um assunto, seja fabricado ou seja orgânico, ele vai produzindo uma espiral em que todo mundo vai dando uma opinião sem saber direito do que está tratando. Mas Repetindo frases feitas, né? como é hype falar mal dessa pessoa nesse momento, você vai lá e fala. Eu sou a pessoa que vai dizer, não vou falar mal dessa pessoa, porque eu não sei direito o que está acontecendo. Vamos criar uma hashtag. Hashtag Babi na Fazenda de novo. Again. Deus me livre. Ô, BBB. Errado eu, hein? Big Brother, eu acho que é um Falei, pouco mais Big Brother, elite. A Babi aqui falou uma coisa bem legal. Que ela escutava algumas coisas na Fazenda, né? Sim. Você escutava. Na Fazenda a gente escutava. Por exemplo, a Adriane Galisteu vazou um áudio. Tipo, o Sacha beijou essa menina e se queimou aqui fora. Um xingador. Aí o que a gente pensou? Estamos certos. Vamos votar nele, então. Só que mentira, a gente não tava certo, a gente tava tudo errado. Então, assim, Você acha que eles botaram de propósito? acredito que sim, porque depois eles falaram pra gente desconsiderar o áudio e que não podia falar desse áudio, né? Então, assim, as pessoas conversavam também atrás, porque é só um espelhinho. Então você Sim. escuta o converseiro que tá lá atrás. Não, lá não. Lá não. Não, o Big Brother, pelo menos quando eu fiz a casa, nenhuma das câmeras, apenas uma câmera do alto era vista, que a gente conseguia ver, né? Você não escutava nada atrás das paredes, nada? A câmera Porque faz lá aquele foi criado, né, de Babi? aproximação. Hã? A câmera, por exemplo, tipo, você tava conversando na piscina. Não tinha aquela coisa do barulho da câmera aproximando? Não, a gente não ouviu o barulho, ela estava no alto, filmando lá. E depois da primeira semana, cara, você tem que limpar o rabo com uma câmera na sua frente. Então Lá não tem isso. Lá graças tem a no Deus. banheiro? Sim, querido. Lá não Como tem. assim? Aí, tá vendo que só? Graças. Vai pra lá, Babi. Vai Não, pro porque eu não BBB. ia conseguir, me desculpa, não ia conseguir Você não ia fazer número 2? as minhas necessidades com alguém me olhando aqui. Pois, Babi. Gente, não dá. Aí, por isso que você tem que naturalizar a câmera. Porque se você não naturalizar, você não faz. Então, é todo lugar. Então, eu acho que depois da segunda semana, você já não... Aí é... Eu não consigo. Eu paguei peitinho 2 vezes e eu quis morrer. Você deletou as câmeras, assim, pra você era normal depois de segunda semana? Era como se elas não existissem. Para mim e para todos nós. Aliás, o conflito existe exatamente por aí. Porque você... Vai se soltando, né? Você naturaliza. É como se não estivesse ali, né? E é uma coisa interessante, porque não é só... O Sebastião Salgado, quando fez aquela série do Sem Terra, né? As fotos eram tão espontâneas que perguntaram para ele assim... como é que você conseguiu, né, fotografar aquelas pessoas como se elas não estivessem sendo fotografadas? E ele disse: eu expus elas a tanto clique
que elas esqueceram que estavam sendo fotografadas. Então é isso. Esse é o barato do reality show. É que num primeiro momento a pessoa entra montada, depois ela vai se desmontando. Com discurso próprio feito, querida, vai e vai... mudando. Mas tem gente que consegue manter o personagem. Ah, eu acho bem difícil. A Babi viu, manteve. Mas tem gente que consegue. Você manteve, não manteve? Eu não, eu fui louca mesmo. Louca mesmo. Então, esse foi então, seu- mas esse foi assim, sua vontade. o que eu acho assim legal, e talvez não, por 2 pontos. Mas assim, por exemplo, na Fazenda, mesmo que você pague peitinho, não mostra. No meu caso, ninguém nunca viu, graças a Deus. Só os editores. Pô, sacanagem. Mas assim, Os graças a editores Deus. viram e mostraram pro amigo. Mas é para as pessoas entenderem que o reality lá não é tão ao vivo Sim, como é. eles acham que eles estão assistindo. Sim. Ô, pessoal da produção da Fazenda, se você tiver pagar peitinho Não. aí, vamos Pagar o trocar uma peitinho- ideia aí que a gente faz um E leilão. na Fazenda, quando vocês estão ao vivo, ao ar livre... Sim, tudo tem uma pessoa. Aí tem uma pessoa- Ninja, é um ninja, né? Que só tem um olhinho Sim. pra fora. Filmando vocês, Filmando, né? indo atrás, coordenando. Indo atrás, tá? Esse ano estão falando O- que tem um ninja que aparece mais do que um dos participantes. O BBB não tem isso, entendeu? Não, né? Não tem essa mas figura. é os dummies, né? Os dummies. Não, esses... Na época dele não tinha os Não, tinha os não dummies. tinha Não, não esses. tinha E isso. mesmo esse personagem, que eu não lembrava o nome que você disse, ele entra nas festas, né? Se tem alguma Ele rolê não, acontecendo, né? ele não entra pra acompanhar a vida lá. E assim, o Big Brother de vocês a gente tá falando de uma coisa global, né? Porque, meus amores, lá a bebida é à vontade, meus amores. Lá olha, desce o rei de bebida. Lá não, lá é 2 copos pra cada um. Se você não roubar o do coleguinha, você fica sem. Entendeu? Ah, é contado? Claro que sim. A Então, o que bebida que eu na fazenda fazia? é contada? Por isso que eu Por isso que tem fazia, treta. eu negociava. Eu falava, vem cá, Lu, você bebe? Não, não bebo, então passa teu copo pra cá. Então eu negociava sempre com alguém ali pra eu poder, entendeu? Ficar Claro, no meu... ficar... É por isso que nessa fazenda tá rolando treta, então. Até treta de bebida teve que. Eu vi lá que o cara foi buscar a bebida do outro lá. Essa daí é nossa, que nós separamos. Nós negociamos. Eu falei, como negociou, meu? E lá não, lá é combo. Chega, combo. Acabou, repõe? Acabou, repõe, pega lá, pega champanhe, pega não sei o quê. Eu falava, gente. Na sua época era assim lá também? é miserê. Sempre foi, gente. Sim. Aqui, ó. Globo. O primeiro Globo, porre né? que eu tomei na minha vida, a primeira vez que eu fiquei bêbado na minha vida, foi em cadeia Foi lá nacional. dentro? Foi lá dentro. Nossa senhora. E você viu isso aqui fora? Como assim? Quando o porre que você tomou, você chegou a Ô, ver? querido, eu não tenho coragem de Não ver quis ver. nada. Eu não vi nada. É, Eu fico com vergonha de me ver. sério. Por exemplo, esse podcast eu vou ouvir, mas ver, eu não Você vejo. pode acompanhar no Spotify. No Pronto, Spotify eu você vai acompanho poder no Spotify. acompanhar. Eu tenho um certo problema em me ver, assim, em me enxergar. sei Eu lá. sou igual você, eu não gosto também. Não gosto. Mas você é vaidosão assim, não? Oi? Você é vaidoso? Minha vaidade é intelectual. Aí eu posso dizer que eu sou. Ai, eu queria dizer isso. Nossa. Qual a sua vaidade, Babi? Fala. É intelectual? Imagina, eu gostaria de falar, a minha vaidade é intelectual. Não, mas amor. Ser ou não ser, eis a A questão. minha verdade é todos os procedimentos, todas as cirurgias. Ô, Sabe? Olha, juro, A eu vaidade vivo ali, é ó. Faz um negocinho aqui, ai, saiu isso aqui. Você pode fazer aqui, por favor? Dieta, academia, pilates, corrida. Você sabe uma brincadeira que eu faço hoje quando as pessoas me reconhecem? Aconteceu agora, eu fui na farmácia, né? Aí eu entrei na farmácia, uma senhora falou, você é Jean Willis? Aí eu falei, não, eu sou mais bonito, mais branco, mais baixo, mais jovem que ele. Ela falou assim, realmente você é mais bonito pessoalmente, mas eu acho que você é ele. Aí, bom, brincadeira à parte, eu falei, não, eu sou tal. Ela, vamos tirar uma foto? Eu falei, vamos. Eu falei, me deixe bonito, porque eu já venci pela inteligência. Agora eu quero vencer pela beleza. Agora eu quero ser bonito. Então eu vim para esse podcast, Ora Bolas, para parecer bonito, não para parecer inteligente. Você tá lindo, bem vestido. Chamaram a bola, não chamou usando nas alturas. Mas é que tá bem vestido, tá bonito. Aí, ó. Aqui é o seguinte, quem vem pra cá não sai sem presente, sabia, Jean? Ah, é? Então nós temos um presente pra você. Babi, faça as honras, por favor. Vai ficar mais bonito. Você vai ficar mais bonito agora. Ah, é? Não só intelectualmente, como nós temos aqui a nossa BLCK Brasil. Está dando presente pra você. Adorei. Na BLCK Brasil, eles têm os melhores bonés
Eles têm camiseta, eles têm relógio, chinelo, Tem bermuda. tudo, meu amor. Você pode tem se de vestir tudo. inteirinho. É isso aí. Olha, eu vou botar já na minha cabeça que quem sabe eles não decidem um dia me chamar para uma publicidade Tá envolvendo minha arte visual. Né? Eu desenho. Ai, gente, eu amei. Arte pinto. visual. Vou falar isso pro pessoal que Aí, vem me contratar. Ó, aquele seu amigo lá, se ele quiser Pois me pode contratar dizer. pra arte visual, Arte visual. Arte Eu tô visual, disponível. eu tô aqui. O que você faz de trabalhos nessa área? Eu pinto, bom, pinto com todas as técnicas, desenho. Eu já fiz 3 grandes exposições, uma no Palau de la Virreina em Barcelona, outra em Madrid, a terceira foi agora no Museu de Arte Contemporânea da Bahia e a gente vai levar essa mesma exposição para o Panteão da República em Brasília. Então, um trabalho, é uma extensão do meu trabalho intelectual. Tem beleza, tem cor, mas tem um discurso por trás disso. Não, olha, quando eu falo que você é um vencedor, o cara vai para Barcelona, uma cidade que cheira a arte, terra de... Não, imagina, inúmeras- terra de- E você consegue expor naquele No lugar. Palau, exato, aquele Palau da lugar. Reina, né? Ah, tem uma coisa muito interessante, João, essa história é muito boa. Ficou bem, Babi? ficou ótimo. Olha lá. Ficou muito ótimo. Ó, Olha pra, que lindo. pra quem queria ficar mais bonito, Ó, conseguiu. olha o tanto que ficou lindo. Ah, que bacana. Bom, o meu curador foi Valentim Roma, que foi quem me apresentou a ele foi Ana Osvaldo Cruz, que é uma fotógrafa. Ele adorou o meu trabalho e aí ele me selecionou para expor. E aí o cartaz da exposição é um desenho que eu fiz, uma gravura com corvos destruindo a bandeira do Brasil. E aí todas as Ramblas e a Gran Via tinha painéis enormes assim com esse desenho escrito Desexílio João Willis. Aí era curioso porque os brasileiros, principalmente os bolsonaristas, chegavam em Barcelona e falavam: João Willis, será que é a mesma pessoa? Não pode ser a mesma pessoa. Porque, né, ninguém sabia que eu desenhava. Era uma coisa que eu não dizia muito, né, que eu fazia por diletantismo. E aí eles iam no Palau da Vila Virreina e quando chegavam lá descobriam que era o próprio, que era eu. Enfim, engulam. Tá vendo? Mais uma vez eu ganhei de vocês. Ah. Agora, falar em ganhar, uma última dúvida assim. A esquerda vive basicamente do Lula, ponto. Tipo, nomes como você, que poderiam significar uma renovação da política, saíram do mapa, assim. Tipo, na próxima eleição, se o Lula, 26 o Lula tá lá, mas se em 30, por exemplo, ele não vai poder mais disputar, a direita vai ganhar por WO? Cara, boa pergunta essa, sabe? As pessoas bacanas, eu, Manuela Dávila, Áurea Carolina, muita gente que representavam a renovação política, né? Não só em termos, sei lá, de uma nova forma de fazer política. Fomos obrigados a sair por causa dessa violência e não houve uma preocupação partidária em relação a isso, né? Então, durante o exílio, eu não recebi uma ligação, para não dizer que eu não recebi uma ligação, a Luísio Mercadante me ligou durante o exílio para me emprestar uma solidariedade. Mas essa gente nunca me ajudou, né? Eu tive que me virar, trabalhar, dar aula, me tornar artista, vender minhas obras de arte, me expor, me refazer como pessoa para enfrentar os 4 anos e meio de exílio. Tem muita gente que fantasia, que acha que o partido me sustentou enquanto eu estava fora. Eu me filiei ao PT durante o exílio para fortalecer a figura de Lula, que tinha acabado de sair da prisão e recebido os direitos políticos de volta. Manuela Dávila foi a responsável por desmontar a farsa jato. Quando se conta essa história, busca-se apagar tanto ela quanto eu. Então a esquerda ela é muito dependente de Lula. Há em torno de Lula também uma certa religião que me incomoda. Lula é brilhante, é maravilhoso, ele é um gênio, eu adoro ele. Mas Lula é mortal e Lula não é infalível. Lula comete erros. E Lula é aquele tipo de árvore que cresce e não deixa que nada embaixo da sombra dele cresça. Entendeu? E isso é muito preocupante para a esquerda.
Acho preocupante demais com todo o respeito que eu tenho a ele. Eu tenho tanto respeito a ele que eu não tenho medo da crítica, de fazer crítica a ele, e nem medo de que o PT me ataque, como me atacou por eu ter feito crítica a ele. E eu vou fazer, entendeu? Porque Lula não é infalível, Lula não é imortal, e nós da esquerda precisamos de renovação. E a renovação só vai acontecer se histórias como a minha, a de Manuela Dávila, a de Márcia Tiburi, a de Áurea Carolina, for respeitada. Sabe? É isso. Jean, queria te agradecer. Obrigado por estar Obrigado. aqui. Eu sei que você está doente mesmo assim, você ter vindo, aceitado esse convite do pastor da Tati. Obrigado, Tati, por ter trazido o homem. Obrigado vocês. E repetindo novamente, antes de você encerrar, aqui, como vocês puderam ver, da mesma forma que o Evandro foi muito bem-vindo defendendo um lado da política, ele também é super bem-vindo, porque o que a gente quer aqui são pessoas interessantes, seja qual for a posição política. Então, assim, pessoas interessantes são sempre bem-vindas nessa mesa. E eu acho que a gente tem que aprender a conviver com a divergência política. Isso é democracia? O grande erro do nosso país nesses últimos anos de polarização foi a dificuldade de respeitar a posição do outro. Eu não tenho problema nenhum de conversar com o Evandro, tanto que eu queria que ele fosse meu aluno para conversar trazer. aqui, Igual a Babi, ó. Igual a Babi. Vamos marcar vocês dois aqui com a Babi gente. já vai ser minha aluna. Eu vou ser aluna. O que é que vocês acham? A gente traz você e ele aqui para bater um papo. Boa. Pode Pessoas ser, civilizadas quem que sabe? são. Porque eu acho que ele tem valores, ele Sim. tem coisas, sabe? E acho que tem Uma pessoa muito interessante, assim. Um cara interessante, como você. talentoso. Mas pode estar cometendo equívocos. Eu acho que ele tem cometido equívocos que prejudicam, inclusive, ele como comediante. Entendeu? Assim, se eu fosse amigo, eu já teria dado esse toque a ele. Tipo, querido, menos. Não dá, porque o tipo de humor que ele faz, o próprio humor, o humor é uma coisa... Não há nada mais político do que o humor. Podemos continuar só um pedacinho? Sim, claro, fica à vontade. Vocês já ouviram falar em O Nome da Rosa, o romance de Umberto Eco, né? Maravilhoso. Esse romance de Umberto Eco parte do pressuposto de que se Aristóteles escreveu a tragédia, ele escreveu uma comédia, só que ninguém nunca encontrou. Então a gente sabe, nós temos como herança a tragédia de Aristóteles, mas a comédia não. Então Umberto Eco cria a história de que a comédia ela foi tomada por monges e o humor é uma coisa tão revolucionária que se envenenar, as páginas da comédia foram envenenadas e todo mundo que lesse morria envenenado. Então os monges morrem porque eles vão passando e tal. E aí o livro faz todo um debate em torno de que nos evangelhos Cristo não ri. E é verdade. Eu conheço bem, li a Bíblia toda, eu sou uma pessoa que conheço a Bíblia. Nos quatro evangelhos canônicos, Marcos, Lucas, João e Mateus, não tem nenhuma passagem em que Cristo ri. Certo? Então, o banimento do riso, do humor, é uma decisão política, porque o humor, ele é corrosivo, político e derruba os poderosos. Evandro é um humorista. Ele tem que estar... Os bons. Contra os poderosos, contra os opressores, não a favor dos opressores. Por isso que eu acho que ele está equivocado. Jean, obrigado. Obrigado. Se quiser senhor. deixar sua rede social aí para o pessoal que não está Não, seguindo. porque ele não quer que siga, ele fala. Não, e repetindo também, Não quer que siga, então não e deixa. repetindo também o nome do livro, por favor. Também. O livro é O Anonimato dos Afetos Escondidos, editora Tusquês. As redes sociais é Jean Willis. No meu nome não tem I, o Willis é WYLLYS, _ real. Esse real não é porque eu quero ser... Monarca. Não é cafona. Eu acho meio cafona, mas era porque... Não, acho que o real é tipo verdade, que é ele. Tipo, sou eu. Sou eu. De verdade, tipo. Porque quando eu criei o meu Instagram, tinham 3 Instagrams falsos. Aí eu tive que botar o _ real. Então esse é o Instagram, é o mesmo X. O X eu frequento muito pouco e o Facebook eu nem vou lá. O que eu posto no Facebook, posto vai direto. indiretamente. Boa. Não tenho TikTok, Babi. Vamos A criar. Babi vai te ensinar. Vamos Ela criar. vai ser sua aluna e
E ela Sim, me eu vou ensina. Ela vai fazer, te eu vou ensinar. fazer ele fazer um TikTok. Você vai ser aluno dela no TikTok. Maravilha, maravilha. Você vai ver como é, as dancinhas e tudo, né? Vai fazer Vai dancinha ser comigo. demais. Vocês me imaginam fazendo assim? Pô, podemos imaginar, né? Não deixa pra lá. imagine. É a visão do inferno. É. Obrigado, gente. Obrigado você, mas não acabou não, viu? Você Sim. pensa que vai acabar aqui? O de frente pro Babi. Agora, É isso aí, Jean, agora você está de frente com o Babi. Jean, o que foi mais difícil? Sair do armário na adolescência ou sair do Brasil mais maduro? Jean, o que é pior? Trancado na casa do BBB ou participar de uma sessão no Congresso Nacional? Ficar trancado na casa do BBB. Jean, com tanta letra, alguém sabe o que quer dizer a sigla LGBTQIAPN+? Diga todos para a gente. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros, pessoas queer, intersexo, assexuados e o mais é o que a gente quer. Jean, o que foi mais difícil? Sair do armário na adolescência ou sair do Brasil mais maduro? Ou foi difícil sair do armário na adolescência. Muito mais difícil. Sair do armário é um problema, assim. A ideia de que você precisa sair do armário já é um peso na vida. Jean, o que é mais exótico? Gay de direita ou gay liberal? São duas aves raras, exóticas. Das duas eu prefiro o gay liberal do que o gay de direita. São duas espécies raras, mas gay liberal. Jean, tá faltando ainda alguma letra nessa sopa de letrinhas chamada LGBTQIAPN+? Quais letras ainda podem entrar? Eu não sei dizer ainda, eu não sei dizer quais letras podem entrar. Eu tenho até uma piada, eu falo assim, quando eu me refiro, eu digo LGBT queria mais. Eu acho que a sexualidade humana é tão movediça, né? Nós seres humanos somos tão mutantes e a democracia ela é tão aberta que a gente não sabe no futuro quantas letras vão aparecer, né? Ainda. Enfim, Quem é melhor entre quatro paredes, o brasileiro ou o espanhol? o espanhol. Escolhe chá no fim da tarde com a Damares ou tomar uma caipirinha com o Nicolas Ferreira? Eu prefiro a morte. Valha, meu Deus. É verdade. Eu prefiro a morte a ter que tomar chá com aquela pessoa e caipirinha com aquela outra. Mas não tem aqui morte. Então eu não vou poder escolher.